Olá, eu sou a professora Rúbia da UTFPR e, juntamente com os professores Luciano Silva e Roberto Pereira da UFPR, venho convidá-los a fazerem a leitura do short paper intitulado Playing Games via Personalized Gestural Interaction. Esse trabalho discute sobre a motivação necessária para o processo de aprendizagem e como os jogos são de grande auxílio nesse contexto. A interação com jogos computacionais é um desafio para pessoas que possuem dificuldades motora e de fala, sendo necessário o uso de recursos de tecnologia assistiva. Assim, apresentamos um sistema de nossa autoria chamado PGCA, que viabiliza a criação de uma linguagem gestual personalizada, utilizada com propósitos de comunicação e interação. O PGCA possui 4 áreas principais, sendo uma delas a área de jogo, criada para motivar alunos com dificuldade motora e de fala a participarem de um experimento. Os resultados indicaram a viabilidade do sistema e a possibilidade de expansão, criando novos jogos voltados para o contexto educacional, como um jogo de tabuleiro ou um quebra-cabeça de busca de palavras. Essa iniciativa é uma forma de inclusão para esse público-alvo, reduzindo barreiras e provendo maior autonomia. Olá a todos, sou Antonilson Alcântara. O tema do nosso trabalho é o uso da computação afetiva para análise de sentimentos de participantes de uma gamificação para ensino da gestão do conhecimento. Este é o fluxo da gamificação, composto por diferentes etapas, onde o participante tem um desafio a ser realizado em cada etapa, e ao final ele realiza uma autoavaliação, preenchendo uma ficha de autoavaliação onde ele pode destacar os principais pontos envolvidos naquela iteração. Esse trabalho visa aplicar a computação afetiva para analisar essas respostas dadas pelos participantes ao final da autoavaliação. Então, temos a etapa de pré-processamento do texto, onde tem a leitura e tratamento do texto, atribuições de classes e, por fim, a sumarização dos resultados. Maiores detalhes podem ser encontrados no artigo. Obrigado. Léo e Maia é um jogo educativo endógeno com o objetivo de ensinar pensamento computacional para jovens na faixa etária de 7 a 12 anos. O jogo foca em, através de 22 fases, ensinar sobre a construção de algoritmos de decomposição de problemas em problemas menores e facilmente resolvíveis, fazendo o jogador construir algoritmos para resolver problemas propostos pelas fases do jogo, seja controlando um personagem ou 2 ao mesmo tempo se utilizando de paralelismo. Durante a pandemia do Covid-19, o jogo foi validado por 11 professores de várias áreas, em sua maioria professores de matemática, com alunos em diferentes faixas etárias para garantir que o jogo é apropriado para a faixa etária pretendida. Através de um formulário online, esses professores já alegaram que o jogo é apropriado para a faixa etária entre 5 a 15 anos e possui potencial de ensinar jovens a pensarem de forma computacional. Se você se interessou por este trabalho, recomendo que leia o artigo sobre ele na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela atenção. Olá, sou Gabriel Miranda, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes da UFPB. Sou autor do artigo Litoralha, um jogo digital para o ensino da biodiversidade brasileira, junto com o professor Ed Porto Bezerra, do Centro de Informática, também da UFPB. Convido vocês a lerem esse artigo curto, que apresenta um protótipo de um jogo digital que visa incentivar a alfabetização oceânica e o conhecimento sobre biodiversidade em estudantes do ensino médio. O game design desse jogo tenta explorar ao máximo a retórica procedimental, fugindo do uso de mecânicas tradicionais como quizzes e jogos de trilha. Dessa forma, foram implementadas mecânicas de diálogo e fotografia em um ambiente de exploração, no qual o jogador atua como um retratador da fauna e da flora locais e dos problemas ambientais daquele ecossistema. 5 objetivos de aprendizagem foram definidos e um protótipo de gráfico simples foi implementado através da Game Engine Unity. Obrigado e bom evento a todos e todas. Olá a todos, meu nome é Gabriel Pantoja e o título do nosso trabalho é Uma proposta de gamificação para avaliação contínua na graduação em cursos de tecnologia da informação. Esse é o fluxo da proposta, onde o objetivo é misturar quiz game com elementos de jogo de tabuleiro, para se utilizar em sala de aula, onde o objetivo do aluno é chegar ao final do caminho antes dos outros, tendo que a cada rodada responder perguntas sobre a matéria para poder avançar no tabuleiro e assim concluir o jogo. Além da pergunta da rodada, no início do jogo é feito um quiz com todos os participantes, que define a ordem de jogada da partida. Os alunos podem ganhar e utilizar itens para obter vantagens, como por exemplo jogar dados duplos
ou então atrapalhar adversários, fazendo com que eles não joguem por uma rodada. O jogo termina assim que o primeiro jogador chegar à final do caminho. E bom, o intuito da proposta é reforçar os conhecimentos aprendidos de forma simples e divertida. Mais informações sobre a proposta podem ser encontradas no artigo. Olá a todos do SB Games 2021. Hoje eu vou estar apresentando um trabalho que é um catálogo para a criação de jogos sérios para sistemas baseados na internet das coisas. O trabalho foi escrito por mim, Fernando, aluno de mestrado da UFRJ, do Bruno, que é aluno de doutorado também da UFRJ, sob orientação da professora Cláudia Werner. O nosso trabalho ele aborda a internet das coisas, jogos sérios, e faz a união dessas duas tecnologias, que tem como resultado jogos sérios inteligentes, que é um termo criado e citado pela primeira vez em 2015. O catálogo ele tem como objetivo dar suporte a desenvolvedores de jogos sérios inteligentes. Dessa forma, baseado em características contemporâneas, espera-se agilizar e facilitar o design desses jogos. O catálogo propriamente dito ele faz o cruzamento de características de internet das coisas e jogos sérios por domínios de IoT. Bom, tenham todos um bom evento. Agradeço a atenção, leiam o nosso artigo e qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato conosco. Muito obrigado. Olá, você já imaginou quantos professores de educação básica eles se desdobram para buscar estratégias para tornar as suas aulas mais dinâmicas e despertar o interesse dos seus estudantes? Então, uma possibilidade é utilizar um jogo digital, mas que seja contextualizado ao cotidiano dos estudantes. Mas e aí, como que o professor faz isso? A gente pode pensar em 4 cenários possíveis. O professor encontra o jogo do jeito que ele gostaria, ele não encontra o jogo, ou ele encontra o jogo, mas o cenário ou o contexto está fora do que ele gostaria, ou o cenário e o contexto são desejados, mas ele não consegue monitorar o processo de aprendizagem dentro do jogo. Então a gente se depara com alguns desafios. A dificuldade e a dependência técnica para a criação dos jogos digitais, a integração de todos esses artefatos e a existência de ferramentas de acompanhamento de processo de aprendizagem. Então, se você se interessou, convido para ler o nosso artigo resumido, que é uma pesquisa ainda em andamento da Universidade Federal de Uberlândia. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Marcos e eu vim convidá-los para ler o meu artigo chamado Ambiente de edição de jogos digitais educacionais como fonte de dados para-EDM. Na sequência, eu faço uma breve explicação de como funciona na prática o que está descrito no artigo. Obrigado. A ideia foi implementar um sistema que possibilitasse professores a criarem materiais didáticos a partir de jogos digitais que coletem dados sobre os alunos. Para facilitar o uso de jogos pelos professores, os jogos terão suas mecânicas pré-programadas e o conteúdo aberto para a edição do professor. Ao jogar um dos jogos, uma rotina fará a coleta dos dados de utilização dos alunos, que servirão de fonte para diagnóstico e avaliação por parte do professor. Maiores detalhes estão no artigo, linkado na descrição, e novamente obrigado. Esse é o vídeo de apresentação do trabalho Proposta de Jogo Educativo para Ensino e Conscientização da Coleta Seletiva de Lixo. Meu nome é Lucas. O trabalho apresenta uma proposta de jogo que tem como objetivo promover a coleta seletiva de lixo no Brasil, principalmente ensinando e estimulando o aprendizado desta coleta nas faixas etárias de menor idade. Bom, o jogo tem como objetivo ser o mais desafiador possível. Foi desenvolvido em modo 2D, onde o jogador controla um personagem que tem como objetivo realizar a coleta seletiva de resíduos que são lançados na tela. Cada resíduo coletado corretamente é atribuído um ponto, enquanto cada resíduo coletado incorretamente o jogador perde uma pontuação de vida. Olá a todos! Me chamo Viviane Borges, sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Alagoas e faço parte do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais UFAL.
O paper tem como título Perspectivas e Desafios na Avaliação de Jogos Digitais Educacionais. E o objetivo do estudo é de apresentar perspectivas que auxiliam o professor na escolha e na avaliação de jogos digitais educacionais, identificando se o jogo possui elementos pedagógicos e motivacionais que possam ser implementados em sala de aula. Portanto, no paper, são abordados os desafios que o professor enfrenta ao implementar jogos em sala de aula, e são apresentados 2 referenciais que são utilizados para avaliar se o jogo possui elementos educacionais ou não, inclusive trazendo algumas discussões acerca do assunto. Então, convido aos leitores que se interessarem com a proposta do trabalho a lerem um paper na íntegra. Muito obrigada e até mais. A pandemia da Covid-19 acelerou o processo de incorporação das tecnologias digitais no contexto da educação, através de aulas remotas e o EAD, trazendo também mais relevância para metodologias contemporâneas como a gamificação. No entanto, pode-se evidenciar a relação de dependência que se tem com as tecnologias digitais nesses processos, que acaba por não ser a realidade de uma grande parcela de alunos e professores que não possuem nem os recursos e nem a apropriação necessária dessas tecnologias. Com isso, se vê a necessidade de desenvolver práticas pedagógicas gamificadas e assíncronas, que não tragam a necessidade desses recursos digitais, surgindo então o modelo de aprendizagem gamificado, inventivo e assíncrono, também conhecido como magia, para o desenvolvimento de narrativas interativas como prática pedagógica. Neste artigo, é explorado o processo de desenvolvimento do modelo e as próximas etapas de testagem e validação do mesmo como uma proposta pedagógica assíncrona e multidisciplinar. Os interessados em conhecer mais sobre a magia, por favor, acessem o artigo completo na descrição deste vídeo. Bom dia a todos, meu nome é Igor Garcia e venho apresentar brevemente a respeito do projeto Automata Escape. Um importante conceito na área da computação, mais especificamente em aspectos históricos da computação, é o de autômatos, bem como de máquinas de status. O projeto Automata Escape tem como objetivo ensinar ao jogador o funcionamento e raciocínio por trás das máquinas de status na prática, tudo isso por meio de um jogo de hardware e software que faz uso da mecânica do jogo de tabuleiro Mastermind, ou a senha aqui no Brasil. A ideia é fazer o jogador tentar compreender qual palavra é encriptografada e aceita pelo autômata apresentado, tudo isso por meio de um sistema de feedback que o jogo dá para cada tentativa feita pelo jogador. O protótipo físico inclui um cofre com a tela LCD touchscreen e um cadeado eletrônico que, controlado por um Raspberry Pi, que é onde o jogo é executado, se abre caso o jogador acerte as palavras aceitas por todos os autômatos apresentados. Caso tenham interesse, eu peço que prossigam para a leitura do artigo do Automata Escape. Muito obrigado pela atenção. Classificação indicativa e elementos visuais, uma análise preliminar voltada para o design de jogos. Um dos problemas aqui abordados é a existência de várias classificações indicativas pelo mundo. Essas classificações possuem aspectos diferentes e outros semelhantes, tornando-se assim um desafio desenvolver jogos que tenham a mesma classificação em diferentes países. Outro problema é a falta de informação, que faz com que os pais e responsáveis muitas vezes tenham uma expectativa quanto à classificação indicativa e os produtores de conteúdo tenham outra. A nossa proposta é a concepção e design de um jogo sério para instrução e conscientização dos pais e responsáveis quanto à classificação indicativa. O nosso público-alvo será pais jovens, conectados e adeptos dos jogos computacionais como forma de entretenimento. O que já fizemos? Estudo de 3 classificações indicativas, análise exploratória de jogos selecionados em cada nível das classificações, descrição de componentes visuais presentes nos jogos analisados com diferentes níveis classificatórios. Os jogos analisados quanto à violência foram. Quer saber mais? Leiam nosso artigo. Obrigado. Olá a todos, meu nome é Maxwell Oliveira Alves, eu estou apresentando o nosso artigo Fluxogame, um jogo para auxiliar no aprendizado de algoritmo e lógica de programação através de fluxogramas. Bom, o nosso artigo ele foi desenvolvido para estar ajudando, estar auxiliando os professores, né? Tanto os professores quanto os alunos, que tem os alunos na parte de dificuldade, né? Aprendizado de algoritmo, e os professores para estar aplicando como material de apoio. Esse jogo ele é um jogo online, onde 2 jogadores conseguem jogar em máquinas diferentes, né? E esse jogo ele foi desenvolvido para os alunos estar desenvolvendo algoritmos, utilizando fluxogramas, né? Esses fluxogramas vão estar nas cartas,
e os alunos recebem um objetivo. Esse objetivo deve ser feito através das cartas, ou seja, você precisa montar o algoritmo através das cartas para estar ganhando uma pontuação. O aluno que atingir a pontuação determinada ganha o jogo e o jogo é encerrado. Olá! Provavelmente falar sobre criptomoedas ainda é um assunto nebuloso para muitos de vocês. Bitcoin, blockchain, prova de trabalho, mineração. O mundo está em constante evolução e algumas vezes ela é mais rápida do que conseguimos acompanhar. No intuito de trazer informação e educar de forma intuitiva, nasce o Ávila História, um projeto de gamificação sobre o tema criptomoedas. O short paper traz informações sobre o conceito utilizado e o resultado em forma de protótipo. O jogo gerado foi testado por um grupo de pessoas e resultados promissores foram computados. Convidamos todos a ler sobre esta experiência e esperamos que esse projeto inspire mais formas de transmitir informação complexa de forma didática. Obrigado pela oportunidade. A busca por diferentes formas de aprendizado tem crescido e se diversificado todo ano. E, para fazer parte desse movimento, eu, João Rabelo, e a professora Priscila Braz desenvolvemos o paper sobre Simia, um simulador de impactos ambientais. O paper apresenta o simulador, que com o uso de técnicas de inteligência artificial e algoritmos genéticos, pode simular um ecossistema vivo, digitalmente, que evolui sozinho com animais que interagem entre si, seja caçando ou se reproduzindo. Esse ecossistema é gerado proceduralmente, fazendo com que os biomas sejam únicos. Além disso, o usuário pode causar impactos ambientais, como queimadas e desmatamentos, e ver as estatísticas em tempo real do ambiente em questão. Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de dinamizar e auxiliar os professores em aulas de ciências biológicas e convidamos você para ler sobre o desenvolvimento. Agradecemos muito e boa leitura! Em meio à pandemia que estamos vivendo, os professores de todos os níveis tiveram um grande desafio: o ensino de forma remota. Sabemos que os jogos são a metodologia que pode fomentar o interesse e a motivação de aprender. Dessa forma, a transposição dos jogos de tabuleiro para o ambiente virtual, neste momento, é de extrema importância, permitindo o ensino de forma lúdica e diferente do habitual. O objetivo deste artigo é discutir os desafios encontrados por um grupo de pesquisadores para fazer a transposição de um jogo de tabuleiro para o ensino de biologia celular no nível superior para uma plataforma digital. O jogo Céu Lá Dentro foi escolhido por ser um jogo de tabuleiro investigativo, onde cada equipe é desafiada a coletar, discutir e interpretar pistas para desvendar diferentes casos sobre a célula. A plataforma Roll20 foi escolhida por ser gratuita e de fácil acesso. O jogo foi analisado a partir do framework Mecânicas Dinâmicas e Estéticas e foram realizadas diferentes etapas de grupos focais antes da aplicação do jogo nas turmas. Olá! Você sabia que a palavra folclore vem do neologismo folklore, que significa algo como saber do povo? Esse termo foi criado para denominar a área de estudo dos pesquisadores que estudavam as tradições populares. O folclore é a união de todas as tradições, sabedorias e costumes transmitidos pelas gerações de um povo. E aprender sobre ele é de extrema importância para o desenvolvimento da identidade cultural de um país. Assim, foi criado o jogo Lendas do Brasil, um jogo de tabuleiro educativo para a valorização do folclore e da cultura nacional, tendo em vista que muitas vezes ela é deixada de lado em favor de culturas estrangeiras. Se isso lhe interessa, então você está convidado a dar uma olhada no nosso artigo. Vejo vocês lá. Até mais! Olá, eu sou a pesquisadora Larissa e eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho sobre realidade virtual imersiva no ensino de microbiologia. Bom, o ensino de microbiologia, ele possui conceitos muito abstratos, o que acaba gerando muita dificuldade no processo de aprendizagem. A ideia é unir um ambiente virtual com um conceito
de microbiologia. Assim, nosso aplicativo tem como título Resistem Parasito. Ele está sendo criado através da ferramenta OpenSpace 3D e ele tem este visor aqui, que é o visor Cardboard, que é um visor para cada ocular. Nesse microscópio eletrônico, ele vai ter dois ambientes de exploração, a escolha de dois ambientes de exploração, do vírus Ebola e da bactéria KPC, onde ele vai poder fazer todo o passeio virtual e a exploração de todas as estruturas de cada micro-organismo. Olá, sou Camila Soares e, em conjunto com a professora Germana Menezes da Nóbrega, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, escrevemos o artigo ADA e a Sociedade Perdida, uma RPG digital para revisão de conceitos da matemática do ensino fundamental. Convido vocês a lerem um artigo curto que apresenta uma proposta de protótipo de RPG como objeto educacional de auxílio a estudantes para revisão e desenvolvimento de habilidades matemáticas. O público-alvo do projeto são os alunos do ensino médio. O jogo é dividido em 5 fases, sendo cada fase representada por uma das unidades temáticas citadas pela BNCC. O personagem principal é Ada, inspirada em Ada Lovelace. Eu sou Lígia Feitosa, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, e a minha apresentação tem por objetivo definir a concepção e uso do jogo de cartas travessias no diálogo com as juventudes. A partir dos conceitos de juventudes, trajetórias escolares e trajetórias profissionais, foi possível elaborar o conteúdo do Travessias. Esse jogo é constituído por 4 eixos temáticos voltados aos temas do conhecimento de si, do apoio social, da tomada de decisão e de informações complementares. Por meio do jogo cooperativo, direcionado para jovens entre 14 e 22 anos, entende-se que é possível promover o protagonismo juvenil em contextos educativos e fortalecer espaços criativos de fala e de participação dos jovens. Para tanto, é importante considerar o tempo de uso desse jogo, que é recomendado em até 2 horas. Ele também pode ser jogado por camadas e requer um mediador para acolher e sintetizar as falas do grupo. Para maiores informações, acesse o nosso site. Obrigada.